Daniel capítulo 2, verso 13. Nós vamos ler até o 28, primeira parte do 28, tá bom? Diz assim a palavra. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia, entrou e disse-lhes assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E até o final, mas o que nos importa é até hoje, até onde diz os últimos dias. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus fale conosco. Senhor, pedimos que este momento, Senhor, de exposição da sua palavra, o Senhor abençoe, que o Santo Espírito de Deus esteja aqui conosco, Senhor, revelando, nos fazendo entender a sua palavra santa, abrindo a compreensão desses textos para nós, ao mesmo tempo que abra o nosso coração, para nós recebermos com fé, Senhor, com obediência, com humildade, para o nosso bem, para a sua glória, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Nós oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, na semana passada, eu procurei mostrar para vocês a completa incapacidade do rei diante do sonho, dos seus profetas, dos seus magos diante do sonho. O rei nem sequer lembrava do sonho e não conseguia dormir. Os magos dele não conseguiram dizer, ele fez uma exigência absurda na sua tirania, dizendo para ele revelar o sonho que ele não conseguia lembrar e dar a interpretação do sonho, e eles não podiam fazer isso. Então nós vimos aqui na semana passada a total incapacidade tanto do rei como do
dos seus magos para trazer essa revelação, compreender o que Deus tinha mostrado, o que Deus tinha revelado. E o rei estava com muito medo do que poderia acontecer. Ele era um homem supersticioso. Então, todo mundo ali estava perdido. E pior, o rei, na sua tirania, no seu orgulho, soberba, resolveu matar todo mundo. Matar todos os magos, porque eles não conseguiam dar a interpretação do rei. Inclusive matar Daniel e os seus 3 amigos, os seus 3 companheiros. Mas então, meus irmãos, acontece que entrando Daniel na história, e esse é um ponto muito importante, porque nós vimos o rei é incapaz, os magos são incapazes, mas quando entra Daniel ele vai interpretar o sonho, ele vai mostrar o significado, tudo muda quando entra Daniel. Mas o ponto aqui muito interessante é a maneira, meus irmãos, como Daniel ele vai reagir àquela situação. Eu queria que vocês, junto comigo agora, se colocassem na situação de Daniel. Daniel ele está ameaçado de morte. Daniel foi decretado pelo poder soberano ali da Babilônia a morte de Daniel, junto com todos os outros magos, e a morte dos seus amigos também. E é muito importante nós notarmos isso. Ele está debaixo de uma tensão muito grande, ele está diante de uma ameaça terrível. Mas a reação de Daniel aqui no texto, meus irmãos, é algo muito interessante. É algo que traz muitas lições para nós, porque Daniel, ele age, irmãos, com fé em Deus, absoluta confiança e fé em Deus, e ele tem uma calma surpreendente, irmãos, que eu acho aqui que, sinceramente, nenhum de nós teríamos, possivelmente. Mas é uma lição para nós. Por quê? Porque a fé de Daniel o leva a ter calma e agir com prudência. Ele é muito prudente. O próprio texto diz aqui que quando ele vai falar com Arioque, ele diz aqui o texto no versículo 4, logo no início, né, do trecho que nós estamos estudando, que Daniel falou avisada e prudentemente. E essa prudência ela vai se manifestar, irmãos, na maneira como ele vai falar com Arioque, na maneira como ele vai falar com o rei, na maneira como ele vai falar com os seus amigos, mas não só isso, na maneira como ele vai falar com Deus. Então a prudência de Daniel, ela se manifesta aqui nessa situação de absoluto perigo, de crise, irmãos, de risco de morte, vai se manifestar na maneira como ele lida com os homens, tanto os inimigos como os amigos dele, e na maneira como ele lida com o próprio Deus. Prudência, fé e prudência no meio de uma situação terrível. Mas o ponto aqui, meus irmãos, que é o destaque realmente em todo o texto, é isso que o texto está mostrando. Desde a semana passada eu estou procurando destacar isso aos irmãos, que o que o capítulo 2 está mostrando para nós, entre outras coisas, esse sonho está dizendo o seguinte: olha, Deus que governa, e somente Deus pode revelar este sonho, e é Deus que revela este sonho. Deus está envergonhando Nabucodonosor e todos os magos, mostrando que ele é o Senhor sobre Nabucodonosor, que aqueles profetas falsos não podem fazer nada e que ele é que revela. E isso vai aparecer mais uma vez aqui, o desenrolar da história, até a sua conclusão. A conclusão aqui desse trecho que nós estamos lendo hoje à noite, é que Daniel vai dizer para o rei, quando ele for dar a resposta, no versículo 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então, essa é a grande lição aqui, irmãos. E essa é a fé realmente de Daniel. Por que Daniel tem calma? Por que Daniel tem tanta prudência? Porque ele crê nesse Deus. E ele crê que Deus está no controle de tudo. Ele vai orar a Deus, né? Ele fala com os homens, ele ora a Deus. E o final é que realmente Deus se revela como este, em que Ele é o Senhor e é Ele só que pode solucionar aquela situação. No final, o rei não pode fazer nada, os magos não podem fazer nada, mas Deus faz tudo. E Daniel é apenas um instrumento dele, mas Daniel é um homem de fé. Isso, meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, eu queria que vocês pensassem o seguinte: nós cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos num mundo
cheio de crises, cheio de perigos para a nossa vida, perigos para a nossa alma. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo cheio de desafios. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte, olha, pense comigo hoje à noite. Você tem se parecido com Daniel? Você tem tido essa fé, essa calma, essa prudência de Daniel? Porque nós temos dois exemplos aqui, na verdade, nessa história, meus irmãos. E é um contraste impressionante. Nós temos o exemplo de Nabucodonosor, um homem pagão, um homem que não conhece a Deus, e que age com arrogância, com prepotência, com tirania, que é cheio de ira, de raiva. É um homem totalmente raivoso, arrogante, imprudente. Mas nós temos um Daniel, um homem cheio de fé, cheio de prudência, cheio de confiança em Deus. E ele no meio daquela sociedade pagã. E observem, nós temos dito também e observado ao longo já dos nossos estudos, irmãos, que Deus ele colocou Daniel ali junto com seus companheiros exatamente para mostrar-se e para mostrar-se através da vida deles, da atitude deles, da fé deles, das ações deles. Então nós vivemos num mundo, meus irmãos, cheio de desafios, cheio de perigo. Nós cristãos, aqui e ali nós temos que responder às questões, às angústias, às lutas da vida, na família, no trabalho, e as pessoas estão olhando para nós. Como é que esse cristão reage? Porque a reação do mundo é como de Nabucodonosor. As pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão muito irritadas, as pessoas estão muito iradas umas contra as outras, as pessoas estão muito imprudentes. Nós vemos tudo isso ao longo da nossa vida e em volta de nós. E você? Como você tem agido? Nós, meus irmãos, estamos aqui. Nós temos que olhar para Daniel, porque no final das contas o que importa é o seguinte, é que nós, de acordo com a nossa reação diante das crises, das dificuldades, das lutas dessa vida, nós vamos estar glorificando a Deus que professamos, ao Senhor Jesus Cristo que nós professamos, ou nós estaremos envergonhando a nossa profissão de fé, nós estaremos agindo como as pessoas do mundo elas agem, meus irmãos. Então eu penso aqui, e realmente quando Daniel coloca assim, olha, rei, não sou eu, nem os magos que vão revelar, mas Deus revela. Ele está dizendo, olha, rei, eu vim aqui diante de ti para dar testemunho do meu Deus e para glorificar o meu Deus diante da tua presença. Isso diz para nós o seguinte, assim tem que ser a nossa vida, uma vida de fé, de humildade, de prudência e que glorifique a Deus. E eu quero lhes mostrar hoje à noite, meus irmãos, como é que isso acontece na vida de Daniel, no exemplo de Daniel. Esses versículos, esse texto é muito maravilhoso, porque ele mostra exatamente esses aspectos aí que eu mostrei para vocês. Em primeiro lugar, ele mostra a prudência de Daniel, dos versos 13 ao 18, diante dos homens. Em segundo lugar, mostra a prudência de Daniel diante de Deus, dos versos 18 ao 23, e em terceiro lugar, mostra a prudência de Daniel diante do rei, no finalzinho, quando ele vai dar a resposta ao rei, dos versos 24 ao 28, a primeira parte do 28. Então, é prudência diante dos homens, é prudência diante de Deus, e é prudência diante do rei, quando ele vai dar a resposta ao rei, e tudo isso glorifica a Deus. Então nós temos que pensar assim, a minha prudência diante dos homens, como é que está essa questão? Como é que eu estou agindo diante dos homens? Como é que eu estou agindo diante de Deus? Como é que eu estou respondendo às circunstâncias e os desafios que aparecem para mim? Vamos olhar aqui, meus irmãos, como é que Daniel ele responde a esse grande perigo. Primeiro vamos olhar como ele age diante dos homens. Observe o versículo 13. O versículo 13 eu li com vocês a semana passada, até o verso 13. E nós vimos aqui o seguinte, que sai o decreto do rei. É isso que o verso 13 diz. Sai o decreto do rei, segundo o qual devemos ser mortos os sábios e buscar a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Observem que Daniel, por algum motivo que o texto não diz, e nós não vamos ficar aqui especulando, então melhor nem tentar entender por quê. O texto não diz, então vamos nos calar com o texto. Bom, Daniel não estava lá naquele momento, ele não tinha essa informação, ele não participou
daquela consulta do rei, e ele só foi informado na hora da morte, na hora de saber que estava condenado junto com todos os outros, e que, portanto, ele foram buscar Daniel para matá-lo, junto com seus companheiros. Então, é isso que o texto diz. Então, quando Daniel fica sabendo disso, irmãos, observe o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus destaca, o Espírito Santo colocou aqui essas expressões. Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque. Então, a partir daqui, a partir do momento que o Arioque, né, esse homem que é o oficial do rei, o capitão da guarda do rei, que tinha sido constituído para matar os sábios da Babilônia, a partir do momento que ele procura Daniel, Daniel começa a agir diante dele avisado e prudentemente. Como é que isso se manifesta diante de Arioque e diante do próprio rei? Vamos observar aqui. Em primeiro lugar, Daniel, ele se informa do que está acontecendo. A primeira coisa que ele faz é isso. O versículo 14 diz que ele respondeu a Arioque, versículo 15, melhor dizendo, ele respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? A pergunta dele, então, foi muito precisa. Por que tanta pressa? Porque é isso que estava acontecendo aqui. O rei mandou matar todos, rapidamente. Isso foi uma coisa muito assim, como diz, apressada mesmo. O que nós observamos aqui na própria ação do rei? Uma precipitação, uma pressa, uma imprudência. Mata todo mundo, acabou. Lembra da arrogância dele semana passada? Eu mandei e decidi, isso tem que acontecer. Então o Daniel perguntou, por que tanta pressa? O que está acontecendo? Ele quis se informar. Primeira coisa, ele quis se informar. Recebendo a informação, meus irmãos, porque aqui diz, no versículo 15 ainda, que Arioque explicou, veja o finalzinho do texto, né? Explicou o caso a Daniel. Então, tendo recebido todas as informações, o que Daniel faz? Versículo 16, Daniel entra, em segundo lugar, e pede ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Isso é muito interessante porque vai ser um certo padrão de Daniel diante dessas autoridades pagãs, hostis, perigosas. Ele não faz o que muitas vezes as pessoas fariam numa situação dessa, se desesperar e não conseguir mais pensar direito. Vieram me matar, aí se desesperar, ou então se revoltar, criar uma espécie de revolução, fazer alguma coisa nesse sentido, tomar armas, fazer algo assim. Ele não faz nada disso, irmãos. Ele nem se desespera e ele nem se revolta. A palavra de Deus vai mostrar aqui que ele vai ficar calmo. É impressionante a calma dele. E ele vai conversar com aquelas pessoas, ele vai lidar com aquela situação, fazendo pedido para o rei. Quando nós olhamos o capítulo 1, eu queria convidar vocês a lembrarem rapidamente comigo aqui, de que esse é um padrão de Daniel. No capítulo 1, quando ele está lá para comer aquelas iguarias e se contaminar com aquelas iguarias do rei, e ele não quer se contaminar, no capítulo 1, nós lemos no versículo 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Nós lemos no versículo 9 que Deus operou para que ele achasse graça com o chefe dos eunucos. Nós lemos no capítulo 10, no capítulo 8 ainda, que ele, no finalzinho do capítulo 8, segunda metade, que ele pediu ao chefe dos eunucos para que permitisse não se contaminar. Nós lemos que depois que o chefe dos eunucos, por medo, não deu essa permissão para ele não desistiu, mas ele foi com dispenseiro no versículo 11 e novamente pediu. Veja o que diz o versículo 12, experimenta, peço aos teus servos 10 dias. Ele fez isso com prudência. Ele sabia que a vida do eunuco estava arriscada, ele sabia que a vida do dispenseiro estava arriscada, como lá na nossa exposição nós explicamos. Então ele faz tudo com muita prudência e diz assim, experimenta 10 dias. Então ele não é um enlouquecido, raivoso, inconsequente. Ele é prudente nos pedidos dele. E ele faz a mesma coisa aqui. Então ele olha e diz assim, o rei está sendo apressado, o que eu vou fazer?
eu vou fazer o meu pedido a ele. Eu vou pedir a ele, me dá tempo, rei. Vocês estão entendendo? O rei está com pressa. Qual é o pedido de Daniel? Tempo. Irmãos, ele chega no versículo 18, diz o texto, no versículo 16, que entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar interpretação. Só que aqui está a chave dessa calma e dessa prudência e desse pedido que o Daniel faz ao rei. Por que ele é tão calmo, tão prudente, tão tranquilo? E por que ele faz um pedido desse ao rei pedindo tempo? Porque ele acredita, irmãos, preste bem atenção nisso. Ele acredita que ele vai poder dar uma resposta ao rei. Ele acredita no Senhor, seu Deus. Ele crê. Vocês estão entendendo? Tudo aqui é uma questão de fé. Daniel é crente. Daniel é um homem de fé. Daniel é um homem que confia no Senhor. Então ele diz, aqui é uma promessa que ele faz ao rei, me dá tempo, que eu vou dizer, eu vou interpretar, eu vou te dar essa resposta. Fé. E aí, meus irmãos, ele não faz só isso, ele fala com os inimigos, com prudência, ele fala com Arioque com prudência, ele fala com Nabucodonosor com prudência, que não são amigos dele, são homens pagãos, que não creem no seu Deus. Mas ele não para aí. Ele vai para casa, diz o versículo 17, e conversa com seus amigos e com seus irmãos na fé. Misael e Azarias, versículo 17. Ele, diz o texto, vai para casa e faz saber tudo o que está acontecendo. Veja, agora ele informa os seus amigos. Ele pegou aquela informação e ele agora informa os seus amigos o que está acontecendo, e ele informa para quê? Não é simplesmente para contar para eles, mas para lhes fazer um pedido. Versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Ou seja, irmãos, quando ele fala com Arioque, ele age com cuidado. Um rei, ele pede calma, tempo, faz uma promessa, mas com seus irmãos na fé, ele pode ter uma outra conversa, porque eles são crentes também. Ele agora chega para eles e lhes informa, eles também estão em risco, eles também podem morrer. Então ele diz para eles assim, vamos orar a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos pedir compaixão, vamos pedir que o Senhor Deus nos socorra. Então, meus irmãos, com os de fora, ele age com cautela, com prudência, com os de dentro, com os da fé, ele age também com prudência, só que é diferente. Ele reage com eles, chamando-os para a oração, chamando-os para o clamor, para a misericórdia. Você percebe, tudo isso é prudência. Ele não vai pedir para os outros orarem, mas ele pede para os crentes junto com ele orarem. Ele os informa e ele agora vai orar com eles. E eles oram, meus irmãos. Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é que Deus ouve a oração. E aqui nós entramos na segunda parte da nossa mensagem. Por quê? Porque ele não somente é prudente diante dos homens, pela fé, nunca esqueçamos disso, pela fé que ele tem em Deus, e por isso ele age com prudência, mas ele também é prudente diante de Deus. Ele crê em Deus. E quem crê em Deus, ora. Quem crê em Deus, pede misericórdia a Deus. Quem crê em Deus, vai falar com Deus, vai pedir o socorro de Deus, vai pedir a ajuda de Deus, vai orar, vai clamar, vai ser uma pessoa de oração, vai ser uma pessoa de súplicas, vai ser uma pessoa que vai dizer, Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu sei que o Senhor é o meu socorro, é minha ajuda, é minha força. Eu sei que eu não posso fazer nada por mim. Me socorra, Senhor. Quem crê, irmãos, queria que vocês guardassem essa frase hoje à noite, entre tantas coisas que eu vou procurar mostrar aos irmãos aqui no texto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem crê, ora. Porque sabe que precisa de Deus. Porque sabe que precisa da misericórdia de Deus. E vai pedir a Deus. Vai se humilhar diante de Deus. Tudo isso Daniel faz. E aí, meus irmãos, Deus abençoa. De noite, o texto diz aqui
no versículo 19, que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. O texto não diz aqui que ele teve um sonho, o texto diz que ele teve uma visão. Então provavelmente aqui não foi um sonho, mas Deus mostrou mesmo a ele numa visão o sonho de Nabucodonosor junto com a interpretação do sonho. Então Deus deu tudo para Daniel, revelou tudo que o rei não conseguia nem lembrar e os magos não podiam saber do sonho nem interpretar. Pois bem, Deus deu tudo para Daniel. Deus deu para ele o sonho, qual era o sonho e qual a interpretação do sonho, porque essa era a questão do rei. Então Daniel faz a segunda coisa, meus irmãos, de um homem de fé e de prudência em relação a Deus. O mesmo Daniel que pediu, o mesmo Daniel que clamou, que suplicou a Deus a sua misericórdia pela fé, agindo com prudência, é o mesmo Daniel que agora, tendo recebido a graça, a bênção, ele vai louvar a Deus. E essas expressões de Daniel é uma coisa mais linda, irmãos, coisa linda mesmo, que ele vai falar em gratidão a Deus. A partir do versículo 20, nós temos um homem cheio de fé, que tendo orado e tendo sido socorrido pelo Senhor, vai responder ao Senhor, tributando honra e glória a Deus, mostrando quem é Deus. E esta oração de Daniel tem tudo a ver com o próprio sono e com tudo que está acontecendo aqui. Por isso também é uma expressão de prudência, meus irmãos. Veja o que ele diz. Vamos ler o versículo 20, acompanhe comigo. Primeiro, ele diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Algo que vai aparecer aqui de forma muito enfática aqui nesta oração, são esses dois atributos divinos. Deus tem sabedoria. Deus tem força. A sabedoria tem a ver com essa necessidade de eles conhecerem o sonho do rei e de eles saberem a interpretação do sonho. Sabedoria. Quem pode dar? Quem tem sabedoria. Força tem a ver com a capacidade de interpretar o sonho. Só Deus poderia dar esse poder, só Deus poderia dar esta força. Então tem a ver com essa capacidade que Deus estava dando para Daniel. Mas tem a ver mais, meus irmãos, como nós vamos ver no restante da oração de Daniel. Tem a ver com o significado do sonho. Lembra que eu falei para vocês semana passada que o sonho é a visão de uma grande estátua que significa os reinos do mundo, porque ela é composta como um corpo humano de várias partes, vários membros, e cada membro é composto por um tipo de material, do mais forte ao mais frágil, e Deus está dizendo ali, portanto, que os reinos se sucederão, mas que virá uma pedra que vai destruir aqueles reinos e vai se estabelecer como um reino eterno, que é o reino de Deus. Deus está dizendo o seguinte: eu reino sobre as nações e em breve eu vou estabelecer o meu reino eterno. Então, de Deus é a sabedoria e de Deus é a força. E veja o que Daniel fala na sua oração. Versículo 21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Vocês estão vendo? Tudo em relação ao próprio sonho. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aqui nós temos os dois atributos juntos, sabedoria e força. Então ele vai dizer: o Senhor governa, o Senhor controla os tempos, ele muda as estações, ele controla a história. O Senhor remove os reis ou estabelece os reis, o Senhor controla, é soberano sobre os reis, o poder pertence a ele, não a Nabucodonosor ou qualquer rei que virá. E o Senhor é que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele é todo-poderoso e ele é sábio. E esse Deus todo-poderoso e sábio, é ele que é a fonte de todo conhecimento. Vocês todos aqui conhecem muitas coisas, não conhecem? Cada um de vocês aqui conhece coisas que eu não conheço. E naturalmente eu conheço coisas que vocês não conhecem. O conhecimento está distribuído entre nós. Mas o que Daniel está dizendo é o seguinte: todo conhecimento, quem deu foi Deus. Conhecimento da experiência, conhecimento do nosso trabalho, conhecimento da ciência, conhecimento da filosofia, tudo que é verdadeiro conhecimento, Deus é que dá. Ele é a fonte da sabedoria. Mas mais que isso,
Ele revela o que nós não temos no conhecimento, vamos dizer assim, comum, normal desse mundo. Conhecimento mesmo da ciência é algo que o homem faz pela sua própria, pelo poder e talento que Deus já deu a ele, mas existe um conhecimento que é revelado, que é sobrenatural, que é este conhecimento exatamente que Daniel precisava, que os magos não tinham como alcançar, porque eles não conheciam a Deus. Deus se revela. Irmãos, esse conhecimento aqui é este livro que vocês têm na mão. Vocês têm a Bíblia na mão, não tem? É deste conhecimento que Daniel está falando. Daniel está falando assim, olha, Deus é que traz a revelação do profundo e do escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Só Deus pode nos revelar os mistérios, vamos dizer assim, as grandes realidades espirituais sobre o Senhor mesmo, sobre Ele mesmo, sobre o seu reino. Você lembra o que está em João capítulo 1, verso 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Onde é que está a plenitude dessa sabedoria? Em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que em Cristo está a sabedoria, a justificação, a santificação, tudo está em Cristo. Então Cristo, ele é, como ele mesmo diz no João, de novo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas anda na luz, possui a luz da vida. Então, o que Daniel está dizendo é o seguinte, nós precisamos de uma sabedoria que só Deus dá, uma sabedoria espiritual, e esse era o caso. Deus deu sonho a Nabucodonosor, Deus estava se revelando àquele rei pagão, porque Deus tinha um propósito nisso, e Deus estava usando Daniel para interpretar o sonho. Deus está dando essa revelação, e é por isso que ninguém consegue entender, nem rei, nem magos, aquelas religiões falsas não conseguem, porque isso é algo que vem de Deus, e Deus deu aos seus profetas. Para nós conhecermos isso, nós temos que ouvir os profetas, nós temos que ouvir a palavra. Hoje o nosso irmão Ismael leu para nós aquele grande capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo diz lá, fala do valor da profecia. É isso, irmãos. A profecia edifica, a profecia consola, a profecia exorta, a profecia ela é luz para nós, a profecia ela traz para nós, meus irmãos, a verdade espiritual que só Deus pode mostrar. Pois bem, ele não para aí. No versículo 23, ele fala que ele está numa, vamos dizer assim, numa descendência piedosa. Veja o que ele diz no versículo 23. Ele diz, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Veja que ele diz, ó Deus de meus pais, eu estou aqui no meio de um povo pagão, mas eu tenho um Deus, que é o Deus dos meus pais. Eu fui retirado de Judá. Nabucodonosor me tirou da minha cidade. Ele destruiu o templo, ele pegou os utensílios do templo e levou, mas isso não importa. Existe o Deus de meus pais. Existe o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Existe o Deus de Moisés. Existe o Deus de Davi. Existe o Deus de Salomão. Existe o Deus dos meus antepassados. Existe o Deus de Jeremias. Existe o Deus dos antigos. Existe o Deus que tem se revelado, que tem se mostrado a um povo específico, que chamou um povo, que disse a um homem, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma cidade, para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas as nações. Existe um Deus que se revelou a uma nação, que deu o conhecimento de si próprio a esta nação. E esse conhecimento eu tenho. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, aquele Deus que falou no passado está falando no presente. Aquele Deus que falou a Abraão está falando hoje com Daniel. Aquele Deus que falou no passado é o mesmo Deus que fala hoje. Então, baseado
nessa revelação antiga dele, é que eu estou aqui agradecendo a Ti, Deus, que tens te revelado. Irmãos, nós estamos no povo da aliança, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo que tem uma, vamos dizer assim, uma história, a história da redenção, em que Deus vem se revelando, e tudo que nós estamos dizendo aqui não é algo novo, mas é algo que o Senhor vem trazendo ao longo da história. E, portanto, ele diz aqui, veja o que ele diz no versículo, vou ler de novo, versículo 23, ele diz assim: ó Deus de meus pais, eu te dou graças, eu te louvo, porque me deste, olha aí de novo, o que Deus deu para ele? Sabedoria e força. Sabedoria e força. Sabedoria porque Deus deu a ele o conhecimento dessas coisas, dessas revelações que ele não podia ter de maneira nenhuma, e força para que ele pudesse, meus irmãos, ajudar o rei, dar o conhecimento ao rei. Isso era uma capacidade que não pertencia a Daniel, a sabedoria e a força. E ele diz assim no versículo 23, na segunda metade: e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. O que Daniel está fazendo aqui, irmãos, portanto, é um reconhecimento daquilo que só Deus pode fazer. De Deus vem a sabedoria, de Deus vem a força, Deus deu a ele capacidade, Deus deu a ele conhecimento e capacidade para chegar para o rei e para dizer assim: rei, é isso que aconteceu, este foi o teu sonho e esta é a interpretação do teu sonho. Que é isso? Sabedoria e força. E aí então, meus irmãos, ele vai ao rei. Veja o versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Aqui está a prudência dele agora em todo esse processo. Ele vai até Arioque. Arioque é um oficial, ele não vai direto ao rei, mas ele vai através de Arioque, diz: me introduz lá, e ele logo, isso tudo está a prudência, tendo ele recebido este conhecimento, ele vai logo ao Arioque, que era o homem que ia matar os sábios. Ele diz assim: não mata. Observem bem isso, irmãos. Não mata. Ele não está trabalhando só por si, mas ele está também socorrendo aqueles líderes pagãos. Ele está dizendo: não os mate. Não faça isso. Deixe-lhes vivos. A misericórdia de Daniel com aqueles líderes. Em seguida, o Arioque depressa, versículo 25, introduz Daniel na presença do rei, mas é muito interessante isso aqui, porque Arioque, ele mente. Ele diz assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Ora, ele não achou. Não foi ele que buscou. Daniel que agiu todo o tempo. Então, tudo que nós observamos aqui é que ele, irmãos, Daniel agiu com prudência, agiu com sabedoria, mas Arioque, ele fala, ele quer parecer bem diante do rei, ele é um homem pagão. Tudo isso, meus irmãos, nós observamos neste mundo. Nós observamos pessoas que querem se dar bem na vida, que querem se passar como homens que estão ali disponíveis para ajudar quem tem o poder, que querem mostrar que realmente ajudaram quem tem o poder, porque tem interesse no poder. Arioque é um homem deste mundo. Arioque quer agradar o rei. Arioque é cheio de interesses egoístas. Daniel não. Daniel, ele quer salvar a sua vida, quer salvar a vida dos seus companheiros, quer salvar a vida de todos os sábios, mas mais do que isso, Daniel não busca interesse próprio, mas Daniel está fazendo tudo para glorificar a Deus. O grande objetivo de Daniel e toda essa ação de fé e de prudência é porque no final Deus vai ser glorificado. E aí então, meus irmãos, o rei pergunta a Daniel:
O versículo 26 diz assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Alguns intérpretes vão dizer assim, que essa pergunta do rei, ela seria uma espécie de dúvida. Tu podes fazer isso? Tu podes interpretar isso? Outros vão dizer, não, isso aqui é uma expressão da angústia do rei, ele quer saber o significado. Então ele diz, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Nos parece, meus irmãos, que a segunda posição é a mais correta, porque a resposta de Daniel, quando ele diz assim, o segredo, ninguém pode dar o seu significado, mas apenas o Senhor Deus, mostra que Daniel está entendendo que o rei tem um interesse real, ele está angustiado, ele quer saber. Tu podes, me diga, tu podes, se tu podes, me ajudes. Ele está dizendo assim, se tu tens essa capacidade, né, me ajude. E veja que quando ele faz essa pergunta, ele está colocando a capacitação, o poder de fazer isso, e a sabedoria sobre essas coisas, sobre Daniel. Mas olha como é que Daniel responde. Daniel responde, no versículo 27, assim. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a tua pergunta, rei, eu respondo da seguinte maneira: tu estás me perguntando se eu posso te dar essa revelação, responder qual é o sonho e qual é o significado. E ele diz: não posso. Daniel, ele era considerado um dos sábios, um dos magos. Nós sabemos que ele era muito diferente dos outros. Nós sabemos que os outros eram idólatras e criam em deuses falsos. Daniel era um homem de fé e que adorava o Deus verdadeiro. Mas ele está se colocando aqui, irmãos, entre eles e dizendo assim: eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder para dizer-te teu sonho, para dar a interpretação. Veja que ele está tirando de si toda a atenção, todo o louvor. Irmãos, no versículo 30, observe, nós vamos ler semana que vem o versículo 30, mas eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Você percebe a humildade de Daniel? Ele está dizendo assim: olha, eu não posso, não há imensa capacidade. Ele é diferente de Arioque. Arioque está dizendo assim: olha, rei, veja só, rei, como eu sou um eficiente servo teu, eu fui procurando e eu achei este jovem exilado que pode te dar interpretação. Veja como eu sou bom, rei. Arioque é um homem deste mundo. Arioque é um homem incrédulo. Daniel não. Daniel não é exibido. Daniel não quer autoglorificação. Daniel não está chamando atenção para si. Ao contrário, ele está dizendo o tempo todo: olha, isso não é meu, isso aqui não, e isso não é falsa modéstia, porque tem também aquela falsa modéstia, né? Daquela pessoa que diz o tempo todo: eu sou um coitadinho, isso e aquilo, mas ele fica falando todo o tempo de si. Aqui está no contexto de que o rei está perguntando para ele: tu podes? Ele diz: não posso. Ele diz: eu não tenho como fazer isso, mas aí ele dá toda a honra, toda a glória ao Senhor. Mas antes disso, lembre o seguinte: ele não está dizendo somente que ele não pode, ele está dizendo que os magos também não podem. Todos aqueles homens que Nabucodonosor confiava, veja, Nabucodonosor não foi procurar Daniel. Interessante isso, né? Nabucodonosor foi procurar os seus magos. É muito interessante que no final do capítulo 1 diz que o próprio Nabucodonosor viu que Daniel e seus companheiros, eles eram 10 vezes mais doutos que os seus magos. Mas ele não foi procurar esses rapazes. Possivelmente porque ele acreditava nos seus magos.
Mas Daniel está dizendo aqui, os magos não podem trazer esta revelação. Ninguém pode. Mas há um Deus no céu, versículo 28, o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Observem que Daniel, ele diz o seguinte: eu não posso, eu não tenho sabedoria em mim mesmo, eu não tenho poder em mim mesmo, mas há um Deus no céu. E quando ele coloca assim, um Deus no céu, uma expressão, irmãos, que nós não vamos ver, por exemplo, em outras partes das Escrituras, mas nós vemos aqui porque é como se, diante dos pagãos que acreditavam em muitos deuses, Daniel está dizendo, há um Deus verdadeiro. E há um Deus que é de todos os povos, de todas as nações, o Deus verdadeiro. E é este Deus verdadeiro que pode fazer isso. Todos os outros deuses regionais, deuses desse povo, daquele outro povo, tudo isso aí é mentira. Mas há um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele pode fazer duas coisas, irmãos. Primeiro, fazer saber ao rei Nabucodonosor. Ele é o Deus da sabedoria. Segundo, fazer saber o quê? O que há de acontecer nos últimos dias. Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre a história. E ele está revelando a Nabucodonosor o que ele vai fazer na história futura do mundo, do reino de Nabucodonosor e dos reinos deste mundo. O que Daniel está dizendo aqui é aquilo que ele já tinha dito na oração por duas vezes. Deus é o Deus da sabedoria, Deus é o Deus da força, do poder. Deus é o Deus que pode revelar este sonho, Deus da sabedoria, e na revelação do sonho, o próprio sonho tem essa mensagem. Ele é o Senhor da história que vai se revelar na estátua de Nabucodonosor viu. Irmãos, aqui está a prudência de Daniel. Daniel age com prudência porque ele crê. Age com prudência diante dos homens ímpios, age com prudência com seus companheiros, age com prudência diante de Deus e age com prudência quando ele vai falar com o rei. Essa prudência, fazendo uma síntese agora para nós concluirmos, essa prudência ela se manifesta em que ele não se desespera, mas ele fica calmo, ele não se revolta, mas ele pede e conversa com os inimigos. Em que ele vai aos amigos e pede, informa-os e pede para eles orarem, tendo ele mesmo já se informado. Prudência que mostra diante de Deus quando ele clama a Deus, porque ele sabe que de Deus vem a resposta. Prudência que se mostra que quando ele recebe, ele louva e agradece a Deus. E prudência que se mostra que quando ele vai dar resposta ao rei, ele transfere toda a glória àquele que tinha dado a revelação a ele, que é o Deus da sabedoria, que é o Deus da força. No final, através dessa fé e dessa ação baseada na fé prudente de Daniel, Deus está se revelando como aquele que mostra o significado do sonho, que o único que pode fazer isso, o Deus sábio e o Deus todo-poderoso. Semana passada eu falei para vocês que houve uma ausência de solução no rei dos magos, lembra? Aqui nós temos a solução que vem de Deus. Deus é que salva. Só Deus salvou Daniel e só Deus salvou os magos. Só Deus revelou tudo aquilo que ninguém podia revelar. E fez isso através do seu servo Daniel. Eu queria, irmãos, encerrar nossa mensagem lhes dando 3 conselhos hoje à noite. E eu quero que vocês pensem da seguinte maneira, irmãos. Neste mundo, nós temos
situações de muito risco. Muito risco. Risco em muitos sentidos, para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa família, para aqueles que amamos. Veja que aqui Daniel estava arriscado, os amigos estavam arriscados, em risco, os magos estavam em risco. Existem riscos nesse mundo. Esse mundo é mau, esse mundo é perigoso. Nós temos um mundo contra nós temos Satanás contra nós temos a nossa própria natureza pecaminosa. Tudo isso são riscos espirituais, riscos físicos. Será que nós não podemos aprender hoje com Daniel? Eu queria que você pensasse o seguinte: como é que você está agindo, meu querido irmão, diante dos homens? Eu quero colocar para vocês essa questão. Você se parece mais com Daniel ou mais com Nabucodonosor? Quando diante de uma situação de crise, você se mostra orgulhoso e cheio de raiva, que explode rápido com os outros e que oprime as pessoas que estão em sua volta? Isso é Nabucodonosor. Ou você é como Arioque, que quer tirar vantagem das circunstâncias? Isso é Arioque. Isso é pessoa sem fé. Você crê no Senhor Jesus? Você confia nele? Então confie na crise. Tenha fé que é um Deus no céu, que cuida de você e que é o único que pode socorrer e que pode te salvar. Então, diante dos homens e diante das ameaças, nessa fé, não perca a sua calma. Não se irrite. Confie no Senhor, descanse no Senhor. E quando você tiver que lidar com pessoas que não são suas amigas, tenha prudência. Fale com calma, confiando no Senhor. Veja como pode falar. Veja o que você pode pedir, solicitar, conversar, sentar, decidir, pedir, olha, calma, pedir tempo. Você vê o que Daniel faz? Enfim, meus irmãos, reflita sobre isso. Uma outra coisa, vá aos seus irmãos, não vá a qualquer pessoa. Não dê informações a qualquer pessoa, mas vá a alguém que você sabe que é um irmão na fé, é um amigo seu, e converse com ele, peça para ele lhe ajudar, orar com você sobre esta crise, sobre essa dificuldade, orar junto com você. Pense também que você tem que se informar a respeito das circunstâncias, você tem que ter informação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para nós. Um dos grandes riscos que nós temos em situação, uma das grandes... Vou colocar de outra maneira. Um dos grandes atrapalhos que nós temos em situações de risco é quando nós não procuramos nos informar. Vá na fonte certa, procure entender o que está acontecendo e haja de acordo com essa informação. Oração também tem a ver com informação, vocês sabiam disso? Eu não posso orar do que eu não sei o que está acontecendo, do que eu não conheço, do que eu não tenho informação, do que eu não sei o que está ocorrendo. Então eu tenho que me informar e eu tenho que levar os meus amigos a essas informações. E vamos orar juntos e vamos pedir o que a Deus? Misericórdia, compaixão, ajuda-me, Senhor. Quem crê, ora. Então, essa é a segunda parte já. A nossa prudência, no segundo conselho hoje, que nós tenhamos prudência em relação a Deus. Falando com nossos irmãos, solicitando que eles orem conosco. E nós orarmos também. Como é que está a sua vida de oração? Semana passada eu disse para vocês aquelas palavras dos magos, né? Os magos disseram assim, olha... Só os deuses podem revelar, e os deuses não vivem com a carne. E eu disse para vocês que eles, mesmo na ignorância deles, nos ensinam que a carne não pode salvar. Você acredita num Deus que salva? Você acredita num Cristo que morreu por você na cruz para salvar dos seus pecados? Você acredita que é Deus que te dá a força, o alimento? É Deus que faz nascer o sol todo dia? Ele é o Criador, Ele é o provedor. Então por que você não ora? Por que você não clama a Ele? Por que você não pede ajuda dEle? Por que você deixa de orar? Você deixa de buscar o Senhor? Irmãos, a prudência e a fé leva à oração. Creia no Senhor. Ore ao Senhor.
Fale com Ele das suas angústias. Chore diante dEle, peça compaixão, peça misericórdia. O apóstolo Paulo diz, Pedro e Paulo, eles nos ensinam que nós não devemos estar ansiosos, nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, nós devemos suplicar a Ele, nós devemos pedir o seu socorro. E Paulo não somente diz isso, mas ele também pedia para os outros orarem por Ele. Orem por mim, para que o Senhor seja comigo. Oração, meus irmãos, nós precisamos orar. Precisamos orar todos os dias, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar o Senhor nas nossas angústias, nas nossas lutas. Mas um último conselho que eu quero lhe dar hoje à noite, irmão, de respeito a que é o Senhor que dá a resposta. É isso que o texto está dizendo aqui. É o que Daniel está dizendo no versículo 28. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Há um Deus que revela, há um Deus que mostra há um Deus que salva, há um Deus que dá sabedoria, há um Deus todo-poderoso, há um Deus que, enfim, que pode salvar os magos e pode me salvar. Só Ele pode fazer isso. Hoje à noite eu quero lhes deixar bem claro aqui, que ninguém saia daqui sem entender que a nossa esperança está no Senhor nosso Deus. E em nós olharmos para o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. Nunca esqueça que tudo que você tem, tanto no sentido material, no sentido das suas emoções e no sentido espiritual, tudo que você tem, tudo que você precisa ter para ser salvo, ser santificado, e viver nessa vida está no Senhor. Nunca esqueça disso. Lembra do que Jonas falou na barriga do peixe? Quando ele estava lá na barriga do peixe, ele orou a Deus e ele disse: do Senhor vem a salvação. Essa é a mensagem da Bíblia, irmãos. Os 13 primeiros versículos desse capítulo é uma ausência, um desespero. Aqui Deus está dizendo: sou eu que salvo. Então, que todos aqui creiam no Senhor Jesus para a sua salvação. A sua fé esteja em Cristo, não nas suas obras, não na sua justiça. E todos aqui continuem crendo no Senhor Jesus para a sua para a sua santificação. Porque nós caminhamos pela fé nele, pelo poder dele. Que todos possam crer em Cristo para tudo e depender dele para tudo o que precisam. Porque não é o nosso braço que salva, é o Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça nesta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, ler esse trecho tão precioso, em que o teu servo Daniel confiou em Ti e agiu com prudência, com calma, não com raiva. Conversou com seus amigos e orou ao Senhor. E louvou ao Senhor. Deu graças ao Senhor. E louvou ao Senhor a sua presença e louvou ao Senhor diante de Nabucodonosor. Que a nossa vida possa glorificar o seu nome, Senhor. Que nós possamos viver de uma tal forma que a nossa esperança esteja somente em Ti. Que a nossa vida seja uma glória para o Senhor diante dos homens. Porque é isso que está acontecendo aqui. Seja assim conosco, Pai. Senhor, seja louvado na nossa fé, na nossa prudência, diante dos homens que estão olhando para nós e estão dizendo: como é que esse crente reage? Nós possamos reagir para a glória do Senhor, com fé e com prudência, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. E abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui hoje à noite, que pessoas que vão ouvir depois também essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.